são aqui em caráter de surpresa, na verdade, com a função de substituir a aula anterior, né, que foi feita. Olá, pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. Eu estou fazendo então essa gravação aqui agora, nesse momento, para funcionar como uma substituição da nossa aula anterior, né? Na aula anterior a gente teve um problema técnico aqui e não conseguimos realizar a transmissão, e a gente fez pelo Skype, tentamos gravar a aula pelo Skype lá e conseguimos gravar apesar das quedas, mas aí eu não consegui editar o vídeo para fazer um material único. Então o que eu estou fazendo aqui é né, porque eu também não consigo, vou sempre reformulando essas aulas. Fiz uma terceira reformulação nessa aula e vou deixar aqui gravado uma parte, né, que não vai corresponder à aula inteira que a gente teve no Skype, porque lá foram 4 horas e eu não quero cansar ninguém, né, com esse ritmo absurdo. Então a gente vai mais de leve hoje, aqui nessa gravação, que esse material fique registrado aí para vocês. Eu vou então tentar fazer uma abordagem do livro Confissões de uma Máscara a partir da perspectiva, né, de uma teoria dos processos da subjetividade, né, dos processos de subjetivação. E assim, vou tentar fazer uma articulação para que possa fornecer elementos, né, para que outros pesquisadores pensem também, né, possibilidades de investigação do seu objeto literário a partir dessas perguntas e dessas questões que são colocadas, né, do ponto de vista de uma investigação da literatura e subjetividade. Então, vamos a ela. Então, eu vou deixar também esse material, vamos dizer assim, o esquema que eu estou seguindo aqui. Como sempre, eu vou deixar um arquivo em PDF depois para que quem tiver interesse de acompanhar, poder realizar esse acompanhamento. Eu vou só dar uma olhadinha aqui e ver como é que tá. Ok, pessoal, vamos lá. Então, eu preparei essa intervenção e o título, né, dessa intervenção então ficaria assim: As Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima, sob a perspectiva da investigação dos processos de subjetivação. Então, assim, fazendo uma reformulação, né, fazendo uma reformulação nos elementos já trazidos nas aulas anteriores. E vamos lá, deixa eu só abrir o texto aqui. Bom, para tratar então essa questão de uma forma bem esquemática, né, eu gostaria de pensar com vocês uma reflexão que vai tomar como ponto de partida o título do livro, né, o título do livro Mishima, que é Confissões de uma Máscara, e vou utilizar então uma epígrafe da Clarice Lispector, porque eu acho que também é uma forma interessante da gente ir se aproximando de um texto literário, pensando as ressonâncias que esse texto fornece para nós com outros textos literários, com textos teóricos também, né? Mas no caso específico, me chamou a atenção, né, desse trecho que eu estou usando como epígrafe, que é um trecho de um livro da Clarice Lispector chamado Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Nesse trecho ela diz o seguinte: não é que se faça mal em deixar o próprio rosto exposto à sensibilidade, mas é que esse rosto que estava nu poderia, ao ferir-se, fechar-se sozinho em súbita máscara. E, pois, menos perigoso escolher sozinho ser uma pessoa. Escolher a própria máscara é o primeiro gesto voluntário, humano e solitário. Eu acho essa epígrafe assim, sensacional quando colocada, né, cotejada com o livro do Yukio Mishima, para que a gente possa efetuar um desdobramento e especular a respeito de algumas questões. Primeiro, especular em relação ao próprio potencial do título funcionar como essa metáfora especulativa, né? Acho que esse primeiro ponto de onde eu gostaria de partir.
Nesse trecho, a Clarice, então, fala da máscara como uma defesa, como algo que se ergue, né, de súbito, uma proteção diante desse ferimento, essa defesa súbita. E mais do que isso, ela vai também aludir à escolha, né, da máscara como uma tarefa e primeiro gesto voluntário humano. E aí a gente pode formular algumas perguntas a partir disso, né? O que significa isso, escolher a própria máscara? Né? Vamos dizer assim, qual o momento histórico, que modo de subjetivação coloca em questionamento a ideia de que nas relações sociais os seres humanos adotam máscaras. E o que dizer também desse gesto voluntário, né, de escolher a própria máscara, ou seja, esse gesto voluntário de jogar com a nossa própria imagem, né? Nesse trabalho que a gente faz sobre nós mesmos, para que isso que a gente revela ao mundo, né, seja controlado de alguma forma pela nossa intencionalidade. Né? E o que a gente poderia dizer desse mesmo gesto, né, de controle dessa imagem de si, né, dentro do livro Confissões de uma Máscara? Seria a confissão um gesto voluntário? Né? Outra pergunta importante. O que exatamente é confessado? É o teor da construção das fantasias homossexuais do protagonista? Ou talvez o que ele confessa é antes o exibicionismo com o qual ele expõe para nós as suas fantasias? Então, assim, talvez o que ele confessa não é o que ele está dizendo propriamente que é o objeto da confissão, mas é talvez esse elemento performativo, né? Quer dizer, por que narrar para os leitores essas fantasias com tanta riqueza de detalhes? Será que não haveria aí, né, um certo exibicionismo que também está sendo confessado, esse exibicionismo das fantasias? Bom, estaria o título convidando a nós, leitores, um pacto de leitura autobiográfico ambíguo, né? Como se todo esse romance, no fim das contas, fosse a máscara através da qual o autor poderia confessar sua sexualidade? Então, quando o Mishima escolhe esse título, Confissões de uma Máscara, né? Aí tem uma gravurinha assim. Essa gravura, gente, é interessante porque ela é uma representação, né, de um ator, na verdade, porque o teatro kabuki, não sei se vocês sabem, os papéis femininos são representados por homens, né? Só homens podem trabalhar no kabuki. Existe um certo tabu, então nessa forma de teatro as mulheres não trabalham. E os homens que se vestem de mulheres para atuar os papéis, né, são os ongakus, né? E aí eles utilizam a maquiagem e também uma máscara, né? Então é interessante assim essa estilização, né, e o uso dessa metáfora teatral do teatro japonês, do kabuki, para pensar esse livro, Confissões de uma Máscara. E essa última pergunta que eu estou fazendo para vocês, né, tem a ver com essa ideia, né? Será que o próprio livro é uma espécie de máscara atrás do qual o autor pode se confessar, o autor como pessoa empírica? Né? É uma pergunta talvez que seria induzida pelo tipo de pacto de leitura, né, que o romance produz. E ainda, né, por último e por fim, na esteira dessas indagações que a gente está fazendo aqui, mas sem esgotar todas elas, né, com que finalidade que se confessa? Né? Com que finalidade? A confissão, então, no contexto das culturas ocidentais e cristãs, né, elas têm uma finalidade. Você se confessa para obter um perdão, a redenção, aceitação, para assumir uma culpa, né, para realizar um trabalho sobre si mesmo, né, um trabalho de lapidação moral. Então, essa prática ela tem uma finalidade, um contexto específico, e a gente vai, né, ser levado a perguntar qual a finalidade da prática da confissão, então, no contexto da cultura japonesa, da literatura japonesa. O significante máscara, colocado em oposição ao significante confissões no título do livro, parece colocar em curto-circuito o significado comum que a gente atribui a essas palavras. A confissão, como já nos disse Michel Foucault, é um dos dispositivos fundamentais de construção de verdade e, consequentemente, processos de subjetivação na cultura ocidental. Foucault assinala, inclusive, que a noção de interioridade, alma, espaço psicológico, tal como concebemos hoje, é tributária dessa prática e desse dispositivo chamado confissão. Então, em vários momentos da obra do Foucault, ele vai tratar, né, da ideia da confissão,
no primeiro volume da História da Sexualidade, no seminário dele sobre poder psiquiátrico, né, esse seminário aqui. Em alguns momentos ele vai tratar do dispositivo da confissão e também quando ele aborda a questão dos jogos de verdade, né, ele vai falar sobre a questão da confissão, da prova jurídica, né. Então isso tem um seminário que ele deu na cidade de Belo Horizonte chamado Verdade e as Formas Jurídicas, que é um conjunto de palestras, né, que ele realizou na PUC Minas e no hospital psiquiátrico Raul Soares, inclusive tenho fotos também. Eu não estava lá no dia, tá, gente? Mas eu tenho fotos de professores que nos cederam, que estavam lá nessa época. Então, nesse seminário, ele discute o valor da confissão, né, como prova, como verdade. Né? Então, ele faz toda uma abordagem, né, esse seminário chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, para mostrar como que o aparato jurídico foi construindo, a partir de certos dispositivos, uma ideia, uma noção de verdade. No entanto, para se compreender como esse dispositivo da confissão, né, contribuiu para a construção de certos modos de subjetivação e as verdades que lhes são correspondentes, seria importante ultrapassar a ideia tacitamente aceita de que uma confissão revela uma verdade anteriormente existente sobre os atos passados que um sujeito tenha cometido. Sabe essa ideia que o sujeito vai, por exemplo, vai na delegacia confessar um crime, e aí ele conta lá o que ele fez, e ele está contando. Então a ideia do Foucault é um pouco diferente. A ideia do Foucault é que a confissão constitui um ato de fala, ela é um gesto performativo. Vou citar aqui um trecho de um outro seminário dele, dado na Bélgica, né, que se chama Obrar mal, decir la verdad, la función de la confesión en la justicia. Eu vou já lendo a citação, traduzindo, mas ele está dizendo assim, na confissão, quem fala se obriga a ser o que diz, aquilo que diz. Se obriga a ser quem ha feito tal ou qual coisa, quem experimenta tal ou qual sentimento. Se obriga porque é verdade. Ou seja, essa citação está na página 26 desse seminário. Tá? Ou seja, o que Foucault está dizendo para nós com essa pequena citação? Se no nosso saber tácito a ficção se opõe à verdade, a ideia de confissão em Foucault parece apontar que a verdade é uma produção, é uma invenção que passa pela adesão a certos atos de fala. Ou seja, a verdade tem uma estrutura de ficção. Isso é uma noção também com a qual a psicanálise lacaniana trabalha e a gente pode encontrar um eco dela aqui também na obra do Foucault. Né? A verdade não é aquilo que se revela na narrativa da confissão, mas é aquilo mesmo que produz e impulsiona a narrativa de uma confissão, que é a verdade que se espera delas, é a verdade que eu suponho, né? E o sujeito que vai, então, agir de acordo com essa verdade que ele enunciou. Então, de fato, né, a partir desse recorte, desse estudo que o Foucault realiza, né, a gente só pode pensar, então, a confissão como um ato de fala, como um ato performativo. Né? O seu valor de verdade ele equivale ao poder de persuasão que a narrativa da confissão exerce tanto sobre o confessor quanto sobre o próprio confessante. Ou seja, eu vou considerar mais verdadeira a confissão que é capaz de convencer, né? Se eu estou confessando, no caso, a confissão que convence a mim mesmo de que eu estou falando a verdade, e quanto mais eu sou capaz de convencer a mim mesmo que eu estou falando a verdade, isso de alguma maneira se coloca como uma transparência e algo persuasivo para o próprio confessor, para quem recebe, né? Para aquele que recebe o endereçamento da minha confissão. E aí, nós temos aí o surgimento de um valor muito importante na cultura ocidental, que é a ideia da sinceridade. A sinceridade ela entra nesse ponto como um dos valores que legitimam, né, esse poder persuasivo de uma narrativa ou testemunho que o sujeito oferece em confissão. Né? O que a gente espera na confissão? A gente espera uma certa ideia de sinceridade. Embora a gente não saiba muito bem em que elementos, né, assim, alguma coisa muito intuitiva. Né? É mais ou menos aquela história quando alguém te pede dinheiro na rua e a pessoa te conta uma história que você não tem como saber se é verdade ou não, mas alguns elementos da forma como o relato é feito te faz pensar, não, essa pessoa está falando a verdade, vou dar o dinheiro aqui para ajudar,
ou não, essa pessoa não está falando a verdade, mas eu vou dar o dinheiro mesmo assim, porque talvez, enfim, essa ideia da sinceridade, né, que é algo que é vamos dizer assim, é um valor que tem aí uma certa pregnância imaginária, né, porque ela não é traduzível, né, em termos absolutamente simbólicos, né, se a gente quiser usar essa terminologia lacaniana do real, do simbólico, do imaginário, para pensar um pouco esse problema da sinceridade. Né. Então, tendo a sinceridade ocupado esse lugar, né, de grande importância, eu vou passar, então, a tecer algumas considerações a respeito desse valor, né, da sinceridade. E esse segundo tópico, então, estou chamando de sinceridade, subjetivação e verdade. Bom, na literatura e na filosofia ocidental, o tema da confissão encontrará ecos em diversas obras desde o ano 400, por exemplo, com as Confissões de Santo Agostinho. Depois, mais tarde, né, entre o século XVIII e XIX, você tem uma multiplicação de romances e obras filosóficas que tem por tema a confissão, ou tem por tema a confissão, ou a confissão figura no título. Né? Então, seja com a obra de Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, né, o Thomas de Quincey. Então, Rousseau, você tem as Confissões de Rousseau. Thomas de Quincey, você tem as Confissões de um Comedor de Ópio. Né? Em John Hogg, você tem as Confissões de um Pecador. Né? E assim por diante. Né? Assim, eu estou só citando um pouquinho dos exemplos que são mais próximos para mim, que me ocorreram, né, de livros que eu já li, mas existe, claro, assim, né, uma miríade de outros títulos que a gente poderia exemplificar aqui. Então, o uso dessa palavra, confissão, nesses títulos, talvez seja o reflexo de todo um conjunto de transformações subjetivas colocadas em marcha pelas novas práticas sociais, que eram tanto reflexo quanto produto da ascensão da sinceridade como valor crucial em um certo momento da história do Ocidente. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Na medida em que há essa transformação dessas práticas sociais, em que a sinceridade se transforma nesse valor guia, né, da experiência moral, aí você tem um reflexo disso, né, na subjetivação, vamos dizer assim, das produções literárias, né, que é então a explosão, essa onda confessional na literatura. E é possível encontrar, então, por exemplo, no trabalho de uma crítica, de uma teórica chamada Jane Taylor, né, uma hipótese muito interessante. Ela faz uma hipótese de que a sinceridade surge num determinado contexto para responder a um problema prático, né, que seria o paradoxo das confissões forçadas. Né? Ela, então, fala disso num livro, né, que é uma coletânea de artigos, né, chamado A Retórica da Sinceridade. Então, logo ali na introdução, na página 7, ela levanta essa hipótese que eu achei muito interessante. The Rhetoric of Sincerity, página 7. E aí a referência, assim, talvez mais interessante, mais importante para a gente pensar a questão da sinceridade na literatura, é o trabalho do Lionel Trilling, que é um crítico e professor norte-americano de literatura inglesa. Ele faz um conjunto de palestras em Oxford, né? E depois ele transforma essas conferências em um livro, né, que ficou muito famoso, chamado Sinceridade e Autenticidade. Sincerity and Authenticity. E esse livro, então, ele tem essa importância de caracterizar para nós, né, qual foram os efeitos na literatura dessa ascensão da sinceridade como valor moral. No começo do livro, então, na página 6, vou ler para vocês aqui uma citação, né, do livro dele, que é muito interessante para a gente poder entender isso. Né? Vou lendo, traduzindo também. Ele vai dizer: se a sinceridade é a evitação de ser falso com qualquer homem através da experiência de ser verdadeiro consigo mesmo, a gente pode ver que o estado dessa existência pessoal não pode ser alcançado sem um esforço muito árduo. E ainda assim, em certo ponto da história, certos homens e a classes de homens conceberam que
a elaboração desse esforço era de suprema importância para a vida moral. E os valores que eles, então, vincularam a esse empreendimento de sinceridade tornaram-se, talvez, muito salientes e características definitivas da cultura ocidental por mais de centenas de anos. Então, o que ele está dizendo aqui nessa citação para a gente? Ele está dizendo que a sinceridade ela se transforma ali numa espécie de ascese. Né? O sujeito tem que, então, empreender esse esforço, né, de ser verdadeiro consigo mesmo para não ser falso com o outro, né? E isso se torna, então, uma espécie de valor, né, um guia moral, um guia da existência moral, que vai dominar a cultura ocidental por alguns séculos. Né? É claro que vai dominar por alguns séculos, mas também vai ter o seu declínio. Né? Autores, por exemplo, como a James Taylor e o próprio Lionel Trilling também vão falar do declínio da sinceridade na cultura ocidental. Né? E que aí estaria mais próximo, talvez, de um paradigma mais pós-moderno da literatura. A gente, né, assim, vai poder falar um pouco sobre isso logo na sequência. Né? Mas, enfim. Ou seja, a sinceridade, ou melhor dizendo, o esforço em direção a essa tarefa de ser sincero, né, dentro desse paradigma, seria essa ascese, então, que demanda grandes esforços. E esse esforço, né, que dominou por séculos o debate moral, né, que constitui nessa tarefa de ser verdadeiro consigo mesmo, né, ela vai ser empreendida como orientação do horizonte ético de cada indivíduo. Né? Cada indivíduo tem essa tarefa de trabalho de si, consigo mesmo, que é cultivar a sua sinceridade. Ou seja, a sinceridade como valor moral, né, o que ela faz? Ela coloca em evidência certos processos de subjetivação, né, porque o que ela faz é colocar em questionamento, né, a relação da verdade de um sujeito consigo mesmo. E então ela vai questionar essa capacidade de cada sujeito de ser verdadeiro, né, consigo mesmo. E assim como você tem essa ascensão, né, da sinceridade, a gente também vai poder falar do declínio da sinceridade, que vai ser identificado com um certo processo histórico, né, no qual a sinceridade vai encontrar uma certa injunção paradoxal. Né? Por quê? A partir, né, desses séculos e séculos de prática, né, da sinceridade, a própria prática da sinceridade vai expor também uma certa hipocrisia, se a gente puder dizer assim. Por quê? Por que isso vai acontecer? Por que a sinceridade está colocada, então, nessa relação de uma injunção paradoxal? Porque quanto mais a gente tenta ser sincero conosco mesmos, né, a gente vai descobrir o seguinte, que a gente, sinceramente, desempenha papéis sociais de forma pragmática e a gente tenta controlar a nossa imagem, né? É sempre uma tentativa. É claro que a psicanálise vai dizer que é sempre uma tentativa malograda, inclusive, mas a gente tenta controlar a nossa imagem, o modo como a gente se apresenta, né, para obter uma certa aprovação da nossa comunidade. Né? E essa aprovação é vital para a gente sobre vários aspectos, né? O que permite com que a nossa palavra tenha credibilidade, que a gente possa trabalhar, que a gente possa viver, né, na nossa realidade cotidiana diversos aspectos que são cruciais. Então, o fato de a gente sinceramente saber certos rituais que regem essa prática cotidiana serem incompatíveis com a atitude de ser irrestritamente sincero sobre tudo, sobre qualquer coisa, abre a possibilidade que a nossa sinceridade seja questionada e até considerada inautêntica. Então, o declínio ou a crise da sinceridade, né, que seria uma característica típica da pós-modernidade, né, desse cinismo, né, pós-moderno, né, ele entra aí também, né, tem a ver com o valor moral, né, que se liga a essa consciência dessa hipocrisia. Né? A gente então se torna consciente da hipocrisia, que é essa tarefa intencional de construir uma imagem, né, de uma pessoa falsamente sincera. Então, até a sinceridade pode ser construída, até a sinceridade pode ser forjada. Então, tomar consciência desse processo de hipocrisia tem a ver, então,
com esse declínio, né, da sinceridade. E isso tem uma série de consequências, gente, para a vida pública, né, assim, para como que a gente se coloca na relação da vida pública com a verdade, né, e assim, a questão de como os líderes políticos, né, se veem, de repente, às voltas com essas armadilhas de ter que mentir sobre a sua vida pessoal. Então, por exemplo, o caso do Clinton é um bom exemplo para a gente pensar isso, né? O Bill Clinton, ele foi acusado pela estagiária de assédio sexual, e aí teve toda aquela história, ele mente, né? E assim, aí uma mentira muito hipócrita, porque ele fala que não teve relações sexuais com ela e depois diz que, na verdade, não entende sexo oral como relação sexual, né? Então foi todo um jogo de palavras ali que ele teve que fazer, e nesse esforço consciente, né? Quer dizer, eu sou um líder de uma nação, eu preciso editar e controlar de alguma forma esse fato que está sendo exposto sobre a minha pessoa, né? E ele tentou com todas as suas forças, né? Mas não foi possível para ele, né? Enfim, só para, assim, estou citando esse exemplo incidental aí só para a gente ter uma noção de como essa questão afeta, né, a, a questão da sinceridade afeta essa possibilidade de se colocar, né, no espaço público, de relação com a imagem pública, da relação, inclusive, entre público e privado, né, toda a relação entre público e privado vai receber uma outra atenção, né, a partir desse elemento do declínio da sinceridade. E aí, pessoal, a gente tem, então, seria importante que a gente considerasse, além dos processos históricos que estão envolvidos na formação de uma subjetividade que é constituída através da sinceridade como valor moral, né, levar em consideração, levar em conta, né, o processo de uma tradução cultural que esse valor vai sofrer quando a literatura ocidental for assimilada em nações orientais, especialmente no Japão, né? Então, assim, ao final ao final, não, na verdade, o princípio da Era Meiji, o que caracteriza a Era Meiji no Japão é esse movimento de uma grande abertura para o Ocidente, né? E, através dessa abertura, a importação da literatura, de valores, né? Então, o Japão vai consumir avidamente a literatura ocidental, a filosofia ocidental, né? O ensino dessas disciplinas nas universidades japonesas, né, vai ocorrer de uma forma massiva e hegemônica. Então a gente está falando aí também de vamos dizer assim, de um processo pesado de tradução cultural, né, que vai ocorrer no bojo também dessas questões que a gente está discutindo. Ou seja, para discutir um livro de um autor japonês, Ryukyu Mishima, né, chamado Confissões de uma Máscara, a gente tem que entender também que tipo de relação, né, existia no Japão com a cultura ocidental, para que a gente possa vislumbrar um pouco, né, das consequências, né, desses valores na produção dessa literatura, né, no processo de subjetivação que constitui essa literatura. Bom, então todo esse culto da sinceridade que o Lionel Freeling ele descreve, né, como uma fase que dominou alguns séculos o debate moral no Ocidente, a gente também poderia localizar uma certa emulação desse processo no Japão, sobretudo, como eu disse para vocês, na era Meiji, né? É claro que não só a literatura, mas juntamente com uma série de outros aspectos da cultura ocidental, né, que foram absorvidos com avidez pela cultura japonesa nessa mesma época. Existe o trabalho de uma japonóloga alemã, eu gosto muito dela, ela é filha de um pai alemão e uma mãe japonesa. Ela se chama Irmela Higia, que é o sobrenome japonês dela, e o sobrenome alemão é Kirchnereit. Então, é Irmela Higia Kirchnereit. E ela tem um trabalho muito extenso sobre o gênero autobiográfico e confessional, né, no Japão. E, na verdade, já existia um gênero confessional no Japão desde a Idade Média, mas com características muito diferentes dessa que é produzida no Ocidente, né? Não é o tema principal, mas depois a gente vai ter a chance de falar disso. Mas como ela faz esse largo estudo, né, e ela vai também mostrar para nós que, na verdade, a autobiografia como gênero, ela só se estabeleceu no Japão
na Era Meiji, já após o ano de 1910. Então, nessa primeira década do ano de 1900, é que um conjunto de transformações culturais vai, então, possibilitar o surgimento, a consolidação do discurso autobiográfico. E também ela destaca, um pouco antes, né, do aparecimento e da consolidação do discurso autobiográfico, um gênero, né, que é o Shinshosetsu, ou traduzido, né, para o inglês como I novel, né? Então esse gênero, o Shinshosetsu, ele é fundamental para que a gente possa compreender o desdobramento da assimilação do culto à sinceridade na literatura japonesa, né? Eu vou ler também e vou traduzindo aqui uma citação do livro da Kirchner-Wright, né? Ela então vai dizer o seguinte: é interessante isso, gente, porque o I novel ele não é necessariamente uma autobiografia, tem umas diferenças sutis. Ela compreende o âmbito da autobiografia, mas ela também possibilita certas ficcionalizações. Vou ler a ficção, a citação dela, que está num livro, num manual, que se chama O Manual de Autobiografia e Autoficção. É um livro enorme, assim, publicado por acadêmicos alemães, e faz assim, um trabalho de compilação excelente. Eu só achei muito estranho porque o livro na Amazon custa R$ 2.800. Aí eu fiquei pensando, como é que um livro pode custar R$ 2.800? Eu fiquei assim, falei, não, prefiro ler aqui só as partes gratuitas mesmo que o Google me permite. Acho que não vai ser um livro para eu ter nessa encarnação. Mas tudo bem. Então ela diz o seguinte, que a Shinshosetsu, ela pode ser escrita na primeira ou na terceira pessoa, mas o que é crucial na definição do gênero é uma suposta identidade entre protagonista, narrador e autor que vai estabelecer um certo pacto autobiográfico. Né? Mas essa identidade é suposta, tá, gente? Muitas vezes ela não aparece de forma muito taxativa, assim, né? Categórica. Ela é, assim, meio espectral, para dizer a verdade para vocês, assim, pelo menos nos exemplos que ela cita, né? E alguns desses livros eu já li, e aí eu pude perceber que existe, por exemplo, uma diferença de caracterização desse pacto autobiográfico, tal como ele é pensado, né, pela teoria da autobiografia ocidental, com Philippe Lejeune, que é o seu principal representante, né, da forma como esses autores japoneses podem ser agrupados. Então, esse gênero, né, o Shinshosetsu, ele está encapsulado em dois elementos estruturais que são interrelacionados, que é a figura, o foco da figura e a factualidade. A factualidade, ela designa que ela designa que o trabalho, que a obra de literatura e a realidade pragmática, né, que é suposta pelos leitores japoneses, se encontram em certo acordo na comunicação literária. Ou seja, que aquela comunicação literária, o que ela está operando ali, é uma reprodução direta dessas condições, dessa realidade pragmática. Isso é que eles chamam de factualidade, que essa autora, né, a Kirchner-Wright, chama de factualidade. A segunda característica é o que ela chama da figura do foco, que ela vai chamar de uma certa organização específica do texto, que pode ser encontrada em diversos níveis do texto, mas mais explicitamente na unidade do narrador, protagonista e autor, né? Mas também sobre certos pontos de vista e perspectivas narrativas, né? Por exemplo, uma posição temporal do narrador, né? Que se move a partir de certa progressão cronológica, né? Da trama, e essa dominância do olhar do protagonista que faz com que a obra tenha um sistema de valor implícitos, né? E, inclusive, um modo não cognitivo de avaliação dessas experiências, ela vai dizer, né? Até me chamou muito a atenção esse parâmetro que ela utiliza, né? Que é a non-cognitive mode of experience, né? Que a literatura, então, seria capaz de fornecer esses esquemas, né? Que são esses modos de experiência não cognitivos. A Kirchner-Wright, ela acrescenta também que essas narrativas elas se originam no contexto do movimento naturalista do Japão. Ou seja, o naturalismo e o realismo, né, da literatura ocidental, quando são importados para o Japão, eles dão origem ali a um movimento naturalista. E esse movimento naturalista ele é movido, né, por dois princípios.
os autores que escrevem a partir dessa perspectiva literária, eles adotam dois princípios, que é o princípio de uma descrição nua, né, de descrever as coisas como elas são, e um princípio que é definido por uma palavra japonesa que chama makoto. Uma palavra japonesa que chama makoto. Essa palavra, ela não tem uma tradução vamos dizer assim, direta, muito, assim, com uma equivalência muito, sabe, assim, muito direta numa palavra ocidental, mas ela significa sinceridade absoluta, ela pode significar também compromisso com a palavra, tipo assim, se eu falo que eu vou te entregar um negócio amanhã, amanhã eu vou te entregar de qualquer jeito, porque eu tenho makoto, né, eu tenho esse compromisso com a palavra, né, tô falando aí dela como, né, como substantivo e adjetivo, ela funciona com essas duas características. E também tem um sentido de disposição para dizer a verdade, né? Então, quando alguém vai confessar, é importante que você procure avaliar se essa pessoa tem makoto, se ela tem disposição de dizer a verdade nessa confissão. E também é importante lembrar que esse gênero, né, chamado Shinshosetsu, o nome desse gênero de escrita, talvez tenha derivado de uma revista literária, né, que foi editada por diversos escritores, né, que praticavam esse modo de escrita, entre eles o Goto Shugei e o Natsumi Soseki, né, que é um autor, o Soseki mais conhecido. Eu também poderia falar para vocês de outras obras do Soseki. O Soseki, ele faz também, ele está no limiar, porque ao mesmo tempo que ele adere, né, ao Shinshosetsu, ele também subverte, faz brincadeiras. Tem um livro dele muito bonito, que se chama Eu Gato, né, que é isso, que ele faz um romance, é belíssimo esse romance, e é uma autobiografia contada da perspectiva de um gato. Para quem é fã de gato, tá aí uma boa dica, quem quiser ler. Tem tradução esse romance, para o inglês eu tenho certeza, para o português eu tenho quase certeza, mas eu acho que tem sim. Se eu não me engano, já havia, assim, tem certeza, agora lembrando, assim, tem certeza que existe uma tradução para o português de Portugal, não sei aqui no Brasil como é que tá, mas é um livro que pode ser encontrado. Tá? É vendido na Amazon também, versão para Kindle, quem tiver interesse está lá. Então esse gênero, né, o Shinshosetsu, ele provocou o aparecimento de uma onda confessional em diversos círculos literários japoneses a partir de 1906. Né? E além disso, é preciso lembrar um outro detalhe, pessoal, né? Isso que eu estava comentando para vocês na outra aula, que é a partir das leituras do livro da Ruth Benedict, né? Crisântemo e a Espada, que é um livro que ela vai, então, realizar uma etnografia da cultura japonesa, sobretudo da comunicação do governo japonês com seus cidadãos no período da guerra, né? Entrevistando também os soldados do Japão que se renderam ao exército norte-americano. Enfim, ela faz uma etnografia de guerra, né? Tem vários problemas, mas é muito interessante. Enfim, o que ela chama a nossa atenção aí? Para lembrar que a propaganda de guerra no Japão, né, durante esses anos, né, do início dos anos 1900 até a Segunda Guerra Mundial, né, o governo japonês, então, ele construiu uma forte propaganda, assim como os outros governos totalitários também, né, a Alemanha também se construiu em cima, né, dessa, vamos dizer assim, dessa instrumentação ideológica e retórica, né, dessa utilização do discurso para moldar corações e mentes, né. Enfim, é uma tecnologia amplamente usada no Ocidente, né, esse uso da propaganda. E a propaganda de guerra no Japão teclou muito, né, assim, trouxe muito esse valor da sinceridade. Esse valor da sinceridade vinha articulado, né, dentro de uma ideia mítica do Bushido. Né? Então, a propaganda de guerra japonesa resgata o Bushido, que é o código de ética do samurai, né? Que é também um elemento que é retomado amplamente dentro do universo estético do escritor que a gente está analisando hoje, que é o Yukio Mishima. Né? Então, a sinceridade, ela vem aí, né, nesse contexto da propaganda da guerra do Japão, vinculada a essa coisa do gesto sincero, né, da morte sincera, articulada, então, com essa mítica, né, do Bushido, do Código de Ética Samurai. E no livro Confissões de uma Máscara, né, ele parece, em diversos momentos, estar às voltas com essa injunção paradoxal, né, de que quanto mais se tem consciência da própria máscara, né, e do caráter perturbador das fantasias sexuais que se escondem atrás dela, maior a necessidade de adesão, né, dessa dimensão fingida das relações sociais.
Portanto, se a onda confessional que se espalhou pelos círculos literários do Japão desde 1906, né, se a gente pudesse fazer uma equivalência disso, a explosão da confissão na literatura ocidental a partir do século XVIII, a crítica e o declínio da sinceridade, né, tem como um dos seus marcos esse livro do Yukio Mishima, cujo título é irônico e oximórico, né? Então, essa confissão de uma máscara é um oxímoro, é uma contradição em termos, né? Então, esse livro, Confissões de uma Máscara, foi escrito, foi publicado, né, em 1948, quando o Yukio Mishima tinha 24 anos. Né? E eu estou falando um pouco antes, tudo isso que eu falei anteriormente, serve para a gente contextualizar um pouco qual a tradição literária, né, que vai ser assimilada e também vai ser ironizada pelo livro do Mishima, com quem ele está dialogando. Né? Então, há uma ironia aí, obviamente, ele está ironizando todo o Shinshu né, assim, mostrando um pouco esse paradoxo da sinceridade, mostrando que é impossível, né, levar a cabo essa tarefa de ser completamente sincero. No entanto, assim, o livro, por isso que eu falo para vocês, ele coloca realmente o valor da sinceridade em curto-circuito. Porque a própria impossibilidade de ser sincero, na verdade, seja, vamos dizer assim, o auge, o ápice da possibilidade da sinceridade. Né? Que é reconhecer essa impossibilidade é o ápice da sinceridade. Então, aí esse livro se situa aí dentro dessa história da literatura japonesa e empreende um diálogo, obviamente, com diversos elementos da literatura ocidental, né? Assim, várias vezes o protagonista do romance ele se confessa um leitor, né? Um leitor ávido da literatura ocidental. O pessoal tem 4 pessoinhas aí, se quiserem mandar comentários, perguntas, estou aqui. Se não, também está tranquilo, né? O objetivo mesmo desse vídeo é só deixar gravado para a gente deixar registrado, né, o que eu não pude deixar para vocês na aula da semana passada. Vou continuando aqui. Então, para que a gente possa então situar melhor, né, essa questão da ironia ou do paradoxo da sinceridade, seria interessante que a gente entrasse brevemente no tema da veridicção dos jogos de verdade, né, que se constituem e se disseminam, né, através da literatura. Então, esse próximo item, que é o item número 3, eu vou deixar novamente, estou falando isso, eu vou deixar esse texto disponível, né? Eu estou chamando de jogos de alegação de realidade, ou princípio de descrição tal como é, sonomama, que é a expressão japonesa para dizer dessa forma de descrição. Uma característica marcante em toda a obra do Yukio Mishima, assim, mas de cabo a rabo mesmo, pessoal, assim, é o que a gente poderia chamar de jogos de alegação de realidade. Né? Essa expressão é utilizada por vários críticos, né, ocidentais, mas na forma como eu estou utilizando aqui, talvez mais próxima do modo como Philippe Lejeune, ao teorizar sobre o gênero autobiográfico, né, ele utiliza e lança a mão dessa ideia. Ele vai falar assim, olha, existem determinados romances que não são autobiográficos, mas performam o que ele chama de um jogo de alegação de realidade. E esse jogo de alegação de realidade, ele consiste, né, na colocação em perspectiva de um dos princípios estruturais do Shinshosetsu, né, tal como apontado pela Kirchner Wright, que seria a factualidade. Então, quando você joga com a factualidade, quando você começa a brincar com a factualidade, o que acontece? Você produz aí um certo esgarçamento e um obscurecimento das fronteiras entre o que é discurso ficcional e o que é um discurso histórico referencial, né? Disso que a gente poderia chamar vagamente de realidade. Então, sobre esse tipo de transgressão, né, do regime da realidade pela ficção, a gente poderia dizer que toda literatura realiza isso em alguma medida. Né? Só que no caso do Mishima a gente tem algo diferente, porque a gente tem uma transgressão que é deliberada. Né? Essa transgressão é transformada num procedimento. Na minha dissertação de mestrado eu falo de 7 ou 8 casos, né, que há essa utilização, esse jogo de alegação de realidade na obra do Mishima, mas eu gostaria de falar para vocês aqui rapidamente só de 2 casos, tá? 2 exemplos, 2 livros dele. Um livro que é o livro de maior sucesso logo após Confissões de uma Máscara,
que é um livro chamado O Templo do Pavilhão Dourado, né? Como em tantos outros livros do Mishima, você tem esse elemento da fabulação que vai se ramificando de alguma coisa que é imediata, real, né? No atual e no corriqueiro. Então, esse livro, gente, O Templo do Pavilhão Dourado, inclusive o Pavilhão Dourado é um lugar absolutamente lindo, mágico. Eu tive o prazer e a alegria de poder conhecer o Pavilhão Dourado. O Pavilhão Dourado ele é um templo, né, que fica na cidade de Kyoto, no Japão. E esse livro do Mishima ele foi baseado num evento real, né? Em 1950, esse templo ele foi incendiado, né? Então, esse templo, o Templo Pavilhão Dourado, ele é um lugar sagrado, ele é muito famoso pela sua beleza arquitetônica e ele tinha, e tem até hoje, depois da reforma, eles conseguiram também reproduzir, ele tinha placas de ouro, né, que recobriam as paredes dele. Então, ele é uma espécie de uma coisa assim, enorme, toda dourada, refletida num lago, né, porque ele é construído na beira de um lago. E aí tem todo esse jogo, né, de espelhamento do lago, das paredes recobertas de ouro, enfim. É realmente um negócio assim mágico. E aí o que acontece? Em 1950, esse templo é incendiado, e esse incêndio foi provocado intencionalmente por um monge que estava cumprindo o noviciado lá nesse templo, né? Então ele estava lá fazendo sua formação como um monge e ele resolveu tocar fogo no templo. E o Mishima, o que ele faz? Né? O templo vai sendo reconstruído e o Mishima começou a tomar esse caso, né? Investigar os recortes de jornal, investigar processos jurídicos, né, relacionados a esse incidente. Né? E aí ele escreve esse livro que ele propõe uma delicada explicação psicológica, né, para tentar remontar os motivos pelos quais a história desse monge, por que chegou nesse ponto da vida do monge que ele atirou fogo ao templo. Né? E aí, o que ele faz é muito interessante, porque ele começa a fornecer uma inteligibilidade para esse ato que é aparentemente insano, né? Então, assim, muita gente acha que, né, um ato cometido por um psicopata, né? Mas o que o Mishima vai mostrar? Vai mostrar ali que há toda uma história, né, vamos dizer assim, de opressão, de exclusão, de desentendimento, de incompreensão, de impossibilidade de entendimento, e que no fim das contas o monge vai incendiar o templo não porque ele odeia o templo, mas na verdade é um gesto de amor confuso, é como se ele quisesse resguardar a beleza do templo com a sua própria destruição, né? Enfim, é uma trama bastante interessante, bastante complicada, né? Eu tenho esse livro aqui também, é muito bonito, gente. Assim, claro que Confissões de uma Máscara é um livro, assim, o meu preferido, mas olha, fica pau a pau realmente com o Pavilhão Dourado. Tô falando assim, preferido dentro da obra do Mishima, né? Que é muito bom também. E aí mais tarde, né, em 1965, né, assim, é bom também a gente ter essa perspectiva que você tem Confissões de uma Máscara, O Tempo do Pavilhão Dourado e mais de 10 anos depois um outro livro usando o mesmo procedimento, só para a gente ter essa ideia de como que o uso desse procedimento era vamos dizer assim, constante na obra dele de cabo a rabo, como eu estava dizendo para vocês. Um livro que ainda não tem tradução para o português, mas tem tradução para o francês e para o espanhol, né? É, o título dele em português seria A Música, um caso de frigidez feminina observada em psicanálise. Esse livro foi publicado em 1965. O jogo de alegação de realidade ali se dá vamos dizer assim, a contextualização, né, ou a condição de possibilidade do relato está ligada a essa experiência de uma paciente na clínica psicanalítica. Então, o Mishima pode ter inventado isso, gente. A gente não sabe. Ele pode estar inventando tudo isso. Ele pode ter inventado que existe uma pessoa que fez tratamento psicanalítico e tal, mas qual que é o argumento que ele vai utilizar? É a ideia, né, de que e aí ele vai falar isso no prefácio, né? É muito interessante. E justamente ter usado o contexto da clínica psicanalítica, né, pessoal? Porque dentro da clínica psicanalítica, a experiência psicanalítica é justamente um tipo de experiência em que a noção de realidade referencial e a fantasia, elas frequentemente entram em um circuito de indecidibilidade. Né? Quando você está escutando um relato de um paciente, muitas vezes é difícil decidir se o que ele está dizendo se refere a um elemento
ligado a uma realidade referencial ou se aquilo é a fantasia, né? Porque a gente sabe que uma coisa é a dobra da outra, né, dentro do relato daquele paciente. Então, nesse livro, né, tem um curtíssimo prefácio em que ele apresenta esse caso de frigidez feminina, que é analisado por um suposto doutor Shiomi Kazunori. Eu, durante o meu mestrado, fiz pesquisa para saber se esse cara existiu em algum momento. Não encontrei nada, mas também não posso afirmar que não tenha existido, porque vai que existiu, né? Então, já traduzindo a citação, o Mishima diz o seguinte: La musique é inteiramente baseado em fatos reais. Apenas os nomes das pessoas foram modificados e constitui, nesse sentido, um documento excepcional, no qual se cristalizam em um todo harmonioso a probidade de um autor, como pesquisador em medicina, comprovando as suas investigações científicas, e a objetividade de suas reflexões sobre o ser humano. Desde que os manuscritos entraram em nossa posse, nada nos pareceu se opor à sua publicação. Ou seja, o que o Mishima argumenta, o que ele faz, e que lendo o livro a gente vê que não tem condição e que não é possível, né? Ele diz que, na verdade, ele não escreve o livro, ele está simplesmente publicando os manuscritos que o psiquiatra entregou na mão dele. Gente, isso a gente sabe, né, que essa fórmula é muito utilizada e muito gasta já, né, nas narrativas literárias. Seja no romance ou seja no conto, é muito frequente a gente encontrar textos, né, nos quais está presente algum tipo de alegação de que a narrativa que vai se desenrolar tem por base algum tipo de manuscrito encontrado pelo autor, né, instituindo essa ideia de uma fonte cujo caráter de documento legitimaria a narrativa como algo que pode ser realidade. Né? Então a gente tem, por exemplo, o Mia Couto, né, com Cadernos de Kinzo, o Henry James com o genial The Aspern Papers, né, que é, poxa, um livro assim também fantástico. Mais perto de nós, a gente tem o escritor mato-grossense Manuel Cavalcante Proença, com esse livro bem interessante. Foi publicado em 1960, né, se chama Manuscrito Holandês, ou A Peleja do Caboclo Mitavaí com o Monstro Macobeba. Tem uns probleminhas nesse livro, né, assim, de continuidade do romance. Você vê que talvez o Cavalcante Proença seja um melhor escritor de narrativas curtas, e aí quando ele se arriscou no romance, a coisa ficou um pouco assim, mas não deixa de ser interessante e valer a leitura por ser um escritor mato-grossense, né, por estar por aqui. E o argumento todo desse livro é esse, então, né, que é encontrado um manuscrito e as pessoas que leem o manuscrito ficam deprimidas, enlouquecem. E aí ele fala o seguinte, fala, olha, eu tenho que, então eu vou ler o manuscrito, vou tentar não adoecer e contar para vocês a história que está lá dentro. O argumento é interessante, embora talvez eu acho que ele não consiga sustentar tão bem, né, os desdobramentos desse argumento. E é um livro que tem diversas aproximações e comparações com o Macunaíma, do Mário de Andrade. Fica aí também uma indicação de leitura, né, quem tiver interesse. Bom, o que está em questão, né, no jogo de alegação de realidade colocado em movimento pela literatura? Ó, pessoal, apareceram umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Luana está dizendo que está com umas ideias para o trabalho final, que quer trabalhar o conto de Aya. Vai ser super bem-vindo. Esse livro da Margaret Atwood é fantástico, né? Inclusive tem os seriados, enfim, dá para fazer todo um jogo, aí, um campo de estudo a partir dessa tradução intersemiótica. Obrigado por acompanhar. Nós estamos chegando aí nos 50 minutos de transmissão. Eu vou tentar resumir para não me estender demais, tá, gente? Mas vamos lá. E podem mandar perguntas aí, quem quiser. Bom, mas a gente estava falando disso, né? O que está em jogo nessa questão, né, do jogo de alegação de realidade colocado em movimento pela literatura? Se vocês se lembrarem, pessoal, da exposição que a gente fez na aula 3 sobre o texto Roland Barthes, chamado Uma Problemática do Sentido, vocês vão localizar lá uma afirmação muito importante, né, de um certo deslocamento epistemológico que se dá quando as ciências humanas partem da dimensão do fato, né, tal como ela foi formulada pela sociologia de Durkheim ou pelo positivismo, para se deslocar em direção a uma preocupação com a dimensão do sentido.
E aí, assim, isso que está acontecendo lá nas ciências humanas, na verdade, já tinha sido antecipado pela literatura, né? O Freud sempre falava isso, né? Falava assim, poxa, eu tento chegar mancando onde a literatura chega voando, né? Eu tento chegar claudicando onde a literatura chega, porque a literatura tem esse caráter prospectivo, de antecipação, né, de determinadas realidades. Então a literatura já antecipava esse movimento, né, de deslocamento do fato para o sentido, e com isso você tem também na literatura uma explosão de títulos, né, e obras literárias que lidam justamente com essa sutileza, que é, por exemplo, partir de um fato real, histórico, né, um fato histórico, e produzir essa ficcionalização, né, porque aí o que está em jogo é o sentido, né, assim, não é a preocupação o que aconteceu, né, o que foi a Guerra do Paraguai, né, quantas pessoas morreram, não, aí você tem toda uma retomada, por exemplo, da Guerra do Paraguai através do sentido poético, né, que vai ser, por exemplo, uma elaboração fundamental na obra de Augusto Roa Bastos, por exemplo. Né? Ele vai trabalhar um pouco esse trauma, né, da memória da guerra no Paraguai para o povo paraguaio. É muito bonito, inclusive, ver esse movimento, né, essa saída que ele faz dessa dimensão do fato, né, para a produção dessa dimensão de sentido. Porque é nessa dimensão de sentido é que algum tipo de cura pode ser encontrada, né, para esse trauma. Então, nesse sentido, pessoal, a gente poderia fazer uma redução um tanto quanto grotesca, tá? Mas que seria útil para nós, para que a gente pudesse pensar alguns aspectos, né, dessa transformação do modo de narrar no gênero romance, né, que nos ajudaria a compreender melhor e situar essa discussão sobre os jogos de alegação de realidade. Então, quem já leu romances realistas brasileiros, como O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, né, ou mesmo Vítimas e Algozes, do Joaquim Manuel de Macedo, que está aqui na bibliografia do nosso curso, tá? Que a gente vai, inclusive, vai ser o objeto, sem ser nessa próxima aula, na outra. Né? Na próxima aula a gente vai lidar com, amanhã, né, com o filme do Mishima, e na próxima aula a gente vai, então, fazer uma discussão sobre o Vítimas e Algozes. Então, quem já leu esses livros, né, vão poder perceber que tem ali um tipo de narração que é muito distinta desse livro que a gente está analisando hoje, né, Confissões de uma Máscara. O modo de narrar é muito diferente. Então, nessas narrativas, né, essas narrativas realistas, né, elas têm um pressuposto implícito ali de uma objetividade e verdade da narração que é garantida pela onisciência do narrador. São romances que conseguem criar a ilusão de estarem tão próximos da realidade, né, que a gente chega a desconfiar se a gente está mesmo lendo ficção. Para a gente que parece que a gente está lendo algum tipo de tratado sociológico, parece que é uma etnografia, que alguém está descrevendo ali para nós uma realidade referencial. No entanto, é justamente aí que reside o ato ficcional, né, que é essa construção de uma perspectiva narrativa neutra e objetiva, que na prática seria insustentável. Né? Nenhum ser humano poderia ter um olhar, né, tão penetrante sobre a realidade. Trata-se de um ponto de vista de um saber absoluto, né, assim, da perspectiva de Deus, talvez, que é um tema, né, assim, cuja elaboração também ganha um contorno poético interessante nos contos do Jorge Luis Borges, né, que é bem interessante ver como é que ele vai trabalhar com essa ideia da perspectiva divina da narração. Né? Bom, mas aí então, pessoal, diante dessa forma de narrar que é característica, né, do romance realista, você consegue então, por contraste, né, entender a genialidade do Machado de Assis e do Henry James, né, do Machado de Assis aqui no Brasil, do Henry James, que é norte-americano, mas que viveu muito tempo na Europa produzindo por lá. Esses dois autores eles já foram comparados antes, né, pelo professor Idelber Avelar, que trabalha no departamento de Brazilian and Latin American Studies, né, em Tulane, na University of Tulane. O material do professor Idelber está disponível na internet. Quem tiver interesse também é só segui-lo na página dele, no perfil dele, que ele disponibiliza os vídeos dele lá e tudo mais. E o que o Machado e o James fazem, então, é introduzir uma série de variantes narrativas com base nesse saber incompleto e não absoluto, né, e relativo do narrador. E aí, quando você cria, vamos dizer assim, essa mágica, você sai, né, dessa dimensão factual da narrativa
realista para lidar com essa dimensão do sentido subjetivo do narrador, desse outro tipo de narrador, você faz que a narrativa, então, se apresente numa espécie de duplo extrato, né? Você tem, em primeiro lugar, um extrato que seria correspondente ao filtro do narrador, que é apresentado diretamente para nós leitores, ou seja, aquela realidade que o narrador te apresenta, e você tem como segundo extrato aquilo que não é apresentado pelo narrador diretamente, mas é apresentado para nós leitores indiretamente. A gente vislumbra, né, esse segundo extrato a partir de determinados elementos indiretos que nos levam a questionar a parcialidade do narrador. E aí um ótimo exemplo para isso é um livro que também está na bibliografia, assim, claro, além dos exemplos já, né, produzidos pelo Machado, pelo Henry James, mas trazendo isso para um exemplo mais próximo da gente, né, que está dentro da bibliografia do nosso curso, é o romance do escritor britânico-japonês Kazuo Ishiguro, chamado Despojo do Dia. Então, nesse livro que a gente vai, né, que a gente pretende também trabalhar nesse curso em algum momento, você tem a história de um protagonista que é um mordomo, e basicamente esse sujeito é incapaz de enxergar certas manchas morais, né, dos atos do seu ex-patrão, né, e a própria conivência dele com esses atos. Então, a visão que o leitor é capaz de construir desse ex-patrão, ela vai sendo dada indiretamente pelas lacunas, né, pelo contraste entre a perspectiva do narrador sobre determinados eventos do universo ficcional e as falas de outros personagens, né? Então, esse contraste vai mostrando um pouco, né, essa parcialidade do narrador. Esse tipo de narrador, ele é tipificado pelos teóricos e críticos ingleses do romance como aquilo que eles chamam de non-reliable narrator, né, que seria assim, um narrador não confiável ou não responsável ou não consciente de tudo, né? E aí, assim, a gente tem uma abundante bibliografia sobre o tema, né? Quando a gente for fazer o seminário do Remains of the Day, eu vou poder falar um pouco dessa bibliografia. Inclusive é interessante porque foi a leitura que esses críticos ingleses fizeram da obra de Machado de Assis que permitiu com que a gente identificasse mais claramente a presença desse tipo de narrador na obra do Machado, né? É por isso que é interessante a gente também poder pensar esse movimento que a literatura comparada faz, né? Por que é importante a gente estar aqui no Brasil e pensar a literatura japonesa e de repente um cara na Inglaterra está pensando a literatura brasileira, né? Por que é importante a gente produzir esses encontros e essas traduções, né, culturais que não se dão, obviamente, sem atrito, sem tensão, sem relações de poder, né? É porque justamente muitas vezes você tem determinados elementos de uma cultura que se tornam opacas, né, para elas mesmas, ou se tornam tão transparentes que elas não são notadas. E aí você tem esse olhar de estranhamento, né, que vem de uma outra cultura e que então pode levantar outros elementos ou fornecer positividade para outros elementos que estavam ali num estado latente, né? Então acho que isso é uma defesa, né, que normalmente se faz, né, da importância dos trabalhos em literatura comparada, né? Porque isso é muito questionado, as pessoas não entendem, né, assim, partem de uma mentalidade estreita em relação à literatura e acham que se a gente é brasileiro, a gente só tem que ler literatura brasileira, né, que, enfim, o que está em jogo aí justamente a gente poder, né, produzir esses intercruzamentos, aprender uma língua nova, que também não se aprende uma língua nova sem aprender uma cultura nova, obviamente, né? Porque aí não dá, né? Porque senão aprender uma língua nova como se essa língua fosse apenas etiquetinhas com nomes diferentes colados nos objetos da nossa cultura. Sendo que cada língua é um sistema de pensamento novo que produz novos objetos, né? Então, por isso que a literatura é tão importante para o aprendizado de uma língua, né? Ela não é um simples acessório, um espaço de treino. Então percebam, pessoal, que esse tipo de narrativa, né, é diferente, né? Então você tem a narrativa naturalista, realista, e você tem esse tipo de narrativa produzida por Machado e Henry James, que ela requer um engajamento maior do leitor. Exige do leitor uma posição de investigador, né, de um decifrador de quebra-cabeça e enigmas que vão sendo criados pelas lacunas, pelos silêncios, pelas limitações, que podem, inclusive, serem produzidas pelas condições demasiado humanas do narrador, né? Como a sua ignorância,
suas paixões, a sua neurose, a sua loucura, né? E por aí vai. Então, tendo como referência essas transformações na forma de narrar da literatura desde o século XIX, a gente pode situar o problema de Confissões de uma Máscara. Essa narrativa, então, vai colocar o problema da sinceridade em curto-circuito. Né? Se, por um lado, a gente pode desconfiar do ciúme do Bentinho, né? Desconfiar que o ciúme do Bentinho está obnubilando a percepção que ele tem da Capitu, por isso levando o narrador ao que consideramos ser um erro, né, de avaliação da situação. Um erro, sim, né, gente, para alguns, né? Porque assim, a gente tem que entender que a genialidade do Machado tem a ver justamente com essa armadilha que ele cria para o leitor, que força o leitor a mobilizar seus próprios afetos na avaliação da situação. Né? Então, assim, se você também é ciumento, você vai achar que houve uma traição ali também. Se de repente você é menos, você vai achar que não. Né? Então, essa que é a sacada genial do Machado, né? Que com esse tipo de narrativa, ele cria um espelho para a gente se enxergar, para a gente enxergar os nossos processos subjetivos. Né? Então, o que você tem de diferença aí é que o objeto da narrativa não é um fato, né? Tal como observado pelo narrador, mas o objeto da narrativa vai ser toda essa oscilação subjetiva do narrador. Então, já em Confissões de uma Máscara, né, você tem aí um outro grau, né, que qualquer objetividade é impossível, né, porque o foco da narrativa é justamente a construção dessa vida subjetiva, né, que vai ter como elemento preponderante aí a sexualidade, né, do narrador. Então, o objeto do romance é essa vida subjetiva do protagonista, e nesse ponto é colocado em curto-circuito, né, porque mesmo que ele possa mentir descaradamente sobre os fatos, né, que podem ser verificáveis segundo os códigos de uma realidade compartilhada, ele está revelando, através das mentiras, uma verdade sobre os fatos da sua fantasia. Então, nesse sentido, esse protagonista está condenado a dizer a verdade, né? Assim como o paradoxo do mentiroso que declara eu minto. Quando o mentiroso fala para a gente eu minto, né? Aí ele, né, assim, ele não consegue sair disso, porque ele, né, ele até para mentir, ele está dizendo a verdade. Né? Essa frasezinha está numa. O Foucault faz uma discussão disso num texto muito interessante dele chamado O Pensamento Exterior. Né? Ele faz uma discussão sobre o paradoxo do mentiroso. Né? Quando o mentiroso fala a verdade, ele declara que mente, quais são as consequências disso. E ele compara o jogo literário a esse paradoxo do mentiroso. É uma argumentação muito interessante. Quem tiver interesse também posso dar as fontes depois. Deixa eu ver como é que estamos aqui de tempo. Sim, a Luana está dizendo que o espelho de Machado de Assis, né, também tem essa relação interessante com a alegação de realidade. Sereníssima República. Ok. Vou retornar então aqui, porque a gente já estamos com 1h08 de transmissão e eu estava tentando ser breve, né, mas assim, já está desse tamanho. Vou voltar aqui. A quarta parte desse texto, então, eu estou chamando de a retórica da sinceridade e a sua ironia. Então, uma série de elementos que poderiam ser destacados, né, para se demonstrar o funcionamento do que a gente poderia chamar de uma retórica da sinceridade em Confissões de uma Máscara. Né? Mas a gente vai optar por alguns. Então, como por exemplo, né, essa alegação que o protagonista faz, que ele toma a si mesmo impiedosamente como objeto de análise. E aí, em certa altura, ele se dirige ao leitor para tentar persuadi-lo da autenticidade do seu relato e até conseguir do leitor uma certa complacência. Página 104, né, do romance Confissões de uma Máscara, tem um trecho assim também, né, que ele se dirige ao leitor. Eu vou ler para vocês aqui, que é bastante interessante. Ele diz assim: o leitor que me acompanhou até aqui provavelmente se recusará a acreditar em qualquer coisa que eu esteja dizendo. Duvidará de mim porque parecerá não haver diferença entre meu amor artificial e não correspondido pela irmã de Nucada e a pulsação do peito de que eu estava falando agora, porque parecerá não haver razão aparente para que apenas nessa ocasião
eu não submetesse minhas emoções àquela impiedosa análise que usara no caso anterior. Né? O que ele está falando é, né, desse amor não correspondido que ele tem por uma menina, a vontade de ter um beijo, e a pulsação que é despertada nele, né, vamos dizer, pela paixão homossexual, pela visão que ele tem, né, dos garotos, mas que não são qualquer garoto, é aquilo que a gente já falou, né, é um garoto jovem, de corpo bonito, e que está, de alguma forma, destinado à morte, ou próximo, né, dessa sensação de perigo, isso que o Mishima chama, então, de um sentimento trágico. Né? Se o leitor persiste nessa dúvida, então o ato de escrever se tornou uma coisa inútil desde o início. Pensará que digo uma coisa simplesmente porque quero dizê-la assim, sem qualquer consideração pela verdade. E qualquer coisa que diga que estará bem desde que dê consistência à minha história. Entretanto, é uma parte muito precisa de minha memória que apregou um ponto fundamental de diferença entre as emoções que eu tivera antes disso e aquelas que, à vista de Sonoco, agora despertava em mim. A diferença estava em que agora eu tinha um sentimento de remorso. Então, nesse trecho, né, o protagonista ele vai se dirigindo ao leitor para mostrar para ele, olha, se eu não estou aplicando o mesmo critério para as duas situações, eu posso dar uma explicação sobre isso, né? Mas é muito importante para mim que o leitor possa ser convencido da autenticidade, da sinceridade do meu relato, né? E assim, esse tema da sinceridade ele vai aparecendo associado a essa noção de autoanálise, né? No romance Confissões de uma Máscara, a autoanálise ela é esse tipo de ascese ou disciplina que a gente estava falando a partir da citação do trabalho do Lionel Trilling, né? Essa ascese que dominou um certo debate moral, né, no Ocidente, quer dizer, que todo mundo deveria trabalhar a si mesmo para procurar ser sincero, né? Porque ser sincero consigo mesmo significaria não enganar o outro, porque você é sincero consigo e com o outro também, né? Enfim. Então tem essa alegação, né, na narrativa de que ele está empreendendo através da escrita, né, porque isso também é importante frisar. Esse romance, Confissões de uma Máscara, ele não é um fluxo de consciência como é o Sargento Getúlio, de João Baldo Ribeiro. Né? O que a gente está lendo no romance é um livro, né? Assim, é o personagem que está escrevendo esse livro do qual ele mesmo está falando para a gente que está escrevendo. Né? E aí ele destaca isso em alguns trechos. Então, aí um outro trecho para a gente, que eu gostaria de ler para vocês, agora já na página 127, Confissões de uma Máscara. Ele vai dizer, no entanto, meus poderes de autoanálise eram construídos de modo que desafiava uma definição. O que parecia ser o interior era o exterior, e o que parecia o exterior era o interior. Embora em anos posteriores de minha autoanálise atravessasse a borda da argola mais lentamente, quando eu tinha 20 anos, ela não fazia nada senão girar os olhos vendados na órbita de minhas emoções. E assolada pela excitação de assistir aos desastrosos estágios finais da guerra, a velocidade das revoluções tornaram suficientes para me fazer perder completamente o senso de equilíbrio. Não havia tempo para uma cuidadosa consideração de causas e efeitos, para contradições ou correlações. Assim, as contradições giravam na órbita exatamente como eram, roçando uma nas outras com uma velocidade que o olho algum poderia abranger. Bom, ficou faltando um pedaço desse trecho aqui, deixa eu até recuperar aqui agora, gente, para ler com vocês agora no livro, assim, porque é um pedaço importante que ficou faltando na página 127. Deixa eu pegar aqui. O que ficou faltando? Ele diz o seguinte: no entanto, né, como meus poderes de autoanálise eram construídos de um modo que desafiava uma definição, como uma daquelas argolas feitas com um único giro numa folha de papel, cujas pontas são coladas depois, o que parecia ser exterior era interior, e o que era interior era exterior. Que figura é essa na qual uma argola é feita com um único giro de folha de papel
e cujas pontas são coladas depois. Os psicanalistas já devem estar desconfiando que eu estou falando, né, dessa figura topológica que é a banda de Mébius, né, que é também utilizada pelo Lacan, né, quando ele vai introduzir exemplos da topologia para pensar a teoria lacaniana. E isso é interessante porque, né, essa máscara ela é trazida novamente à baila para se pensar justamente que a relação entre máscara e alguma coisa que é autêntica, que está por trás da máscara, tem uma relação semelhante à relação entre exterior e interior na banda de Mébius. Ou seja, não existe exterior e interior definido de forma taxativa, porque à medida que você passa o dedo na superfície da banda, aquilo que é exterior pode se tornar interior e vice-versa. Né? Então, essa ideia, né, dessa superfície, né, que pode subverter, né, essa noção de interioridade e exterioridade, ela se torna um elemento retórico importante na obra, né, na obra do Mishima, para que a gente possa pensar o estatuto que é dado à autoanálise. Né? Ou seja, a autoanálise ela não pode ser completamente sincera no sentido de ser objetiva, né, porque ela sempre vai ser também uma certa reentrância da exterioridade. A gente não consegue olhar para a gente mesmo com total objetividade se olhando de fora. Então, esse dentro e fora também é a verdade e a mentira, que se colocam na mesma superfície, né, da banda de Mébius. E aí a gente retorna nesse primeiro gesto, né, esse primeiro gesto humano e voluntário, que seria escolher a própria máscara. Né? O Cauchy vai dizer, o Cauchy é o protagonista de Confissões de uma Máscara, ele vai dizer assim no início do terceiro capítulo. Ele vai dizer: todo mundo diz que a vida é um palco, mas a maioria das pessoas não parece ficar obcecada com a ideia, menos ainda tão cedo quanto eu. Pelo final da minha infância, eu já estava firmemente convencido de que a coisa era assim e de que devia representar minha parte no palco sem nenhuma vez revelar meu verdadeiro eu. Essa citação está na página 75 de Confissões de uma Máscara. Ou seja, o que está em jogo aí? Né? O outro, com A maiúsculo, ele fornece sempre uma imagem invertida do próprio sujeito. Quanto mais diz a verdade sobre suas mentiras, mais acaba por se dar conta de que o esforço de manutenção dessas mentiras agora se transformaram em verdades. E o Fernando Pessoa tem alguns versos que talvez, que está no poema na Tabacaria, que talvez poderiam ter saído da boca do Cauchy. Né? Na Tabacaria, o Fernando Pessoa diz assim: conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. O curto-circuito no qual se colocam as categorias de ficção e de verdade através desse romance, ele nos faz questionar toda uma separação tácita que opera socialmente nas nossas relações e comércio com os outros, né? E como essas separações tácitas também acabam fornecendo para nós parâmetros fundamentais dos nossos processos de subjetivação. Então, no nosso processo de subjetivação, né, na nossa subjetivação da moral, a gente separa esses elementos. Então, por exemplo, a gente considera que existe uma separação tácita entre o que é sincero e o que é fingido, entre o que é verdade e o que é fantasia, entre fato e ficção. Né? Então, é através desse curto-circuito, né, que é provocado por essa experiência literária proporcionada pelo livro, que a gente passa a vislumbrar não um rosto verdadeiro, né, por trás da máscara que é fingida, mas a gente vislumbra a existência de mil outras máscaras. Né? E a gente percebe que o sujeito, então, ele está lançado, né, como um efeito de uma metonímia infinita de ficção. Então, gostaria de terminar essa transmissão, né, lembrando que o Lacan diz que a imagem do eu se estrutura a partir de uma linha de ficção. É o que ele diz lá no texto dele sobre o estado de espelho. E Confissões de uma Máscara, né, me parece ser uma encenação da construção dessa ficção a partir da força impressa por algumas imagens fundamentais para a constituição da fantasia de um sujeito, né? Fantasia que também vai funcionar como uma espécie de verdade fundamental.
Bom, pessoal, para quem chegou aí, né, meio de surpresa, agradeço por ter nos acompanhado. Ficou um pouco longo, mais longo do que eu esperava. E já vou deixar esse texto que serviu, né, de roteiro para que eu pudesse fazer essa aula aqui com vocês. Então, essa aula fica em substituição à aula que foi da semana passada, que foi pelo Skype, eu não consegui editar o material por lá. E amanhã eu vou dar, quer dizer, hoje mesmo eu vou deixar as instruções para você sobre o que será a nossa aula de amanhã. Já estava lá no nosso programa e cronograma, espero que vocês tenham tido a chance de assistir ao filme, né, do Yukio Mishima, e espero encontrar vocês, então, amanhã no mesmo horário e local. Um abraço para todo mundo, que todo mundo possa estar bem, se cuidando, e até logo.